might not know why, we might not know how, but baby tonight. Fala pessoal, vamos para mais uma resolução, ok? O NIRV, e essa questão diz o seguinte: em 1665, Isaac Newton, com 23 anos, deu uma contribuição muito importante para a física quando mostrou que a força que mantém a Lua em sua órbita é a mesma que faz com que uma maçã caia. Massa, né? De acordo com seus conhecimentos sobre a lei da gravitação universal e baseado na tabela abaixo, assinale V verdadeiro ou F falso para as alternativas. Vamos olhar a tabela. A tabela tem assim: altitude em quilômetros, aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado. Altitude, quando é zero, ou seja, a superfície da Terra, superfície média da Terra, a gravidade 9,83 metros por segundo ao quadrado. A 8,8 quilômetros, Monte Everest, a gravidade já caiu um pouquinho, né? Está mais distante do centro da Terra, 9,8. A 36,6 quilômetros, ela cai para 9,71, que é o recorde para um balão tripulado. A 400 quilômetros acima da superfície, ela cai para 8,7, que é a órbita do ônibus espacial. E a 35.700 quilômetros, que é a órbita aproximadamente onde fica um satélite de comunicação, a gravidade é 0,225, quase zero a gravidade, né? Onde os satélites de comunicação ficam. Aí vem as alternativas. A primeira diz: o raio médio da Terra é dado por R igual a G eminho sobre 9,8 elevado a meio, em que G é constante gravitacional, M maiúsculo a massa da Terra e Mzinho a massa da maçã, tá? Então, como que eu determino o raio médio da Terra, tendo a massa da Terra, a massa da maçã, a gravidade e a constante da gravitação universal? Vamos olhar aqui um desenho? Aqui. Planeta Terra, certo? E eu tenho a maçã. Aqui na superfície, ok? Aí o que eu tenho aqui? A força de atração gravitacional que a Terra, que o centro da Terra faz sobre a maçã. Só que essa força de atração nós chamamos como normalmente de peso, né? Ela é o peso daquele objeto que está sendo atraído por aquele planeta. É o peso daquele objeto naquele planeta. Neste caso, a Terra. Então, o que eu vou falar para descobrir o raio médio com os dados que eu tenho? Porque eu tenho a gravidade, né? Aí você pensa, tem que aparecer a gravidade, porque está sobre 9,8, que é a gravidade no Monte Everest, que a gente vê na tabela do próprio enunciado. Então, você pensa em peso. Por isso que eu vou fazer essa comparação, que o peso é igual à força de atração da Terra por aquele corpo. Peso de um corpo é a massa daquele corpo vezes a gravidade que o atrai, não é isso? E a força gravitacional é Gzão, Mzinho, sobre a distância até o centro, que nesse caso, como está na superfície, é o raio, ao quadrado. E eu quero isolar quem? O raio. A massa da maçã, que é o Mzinho, vai cortar, vai ficar aqui R ao quadrado é G emão sobre Gzinho. Tira a raiz quadrada dos dois lados da equação, né? Vou colocar o 2 só para ficar ênfase, porque a raiz quadrada não precisa por o índice 2, né? Vai dar R igual a raiz de G emão sobre Gzinho. Só que sabemos pela matemática que quando eu tenho raiz quadrada, eu posso escrever como uma exponencial, como um expoente. Não é assim? Então, eu posso escrever como G emão Gzinho. Qual é a regra que vocês aprenderam? Quem está na sombra vai para o Sol, não é assim? E quem está no Sol, que é o 2 aqui, vai para a sombra. Então, é o mesmo, raiz quadrada é o mesmo que elevar a meio. Então, o raio médio de um objeto atraído pela Terra é Gzão, a massa da Terra, dividido pela gravidade sobre aquele objeto. Aí ele diz na letra A que o raio médio da Terra
ou seja, de um objeto na sua superfície, é Gzão, Mzão e Mzinho sobre 9,8. Para começar, o Mzinho já não tem, já estava falsa por aí. Para continuar ainda errada, a gravidade tinha que ser no objeto na superfície da Terra, que é o raio médio, na superfície média da Terra. A gente vê na tabela do enunciado que é 9,83. Então a resposta correta seria G, emão, por 9,83 elevado a meio, tá? Portanto, a letra A é falsa, tá? Porque tem Mzinho e aqui está 9,8 e não 9,83. 9,8 é onde? No Monte Everest só. E o item B? O item B diz: o raio médio da Terra é dado por R igual a Gzão, Mzão, sobre 9,83 elevado a meio, em que G é a constante gravitacional e M é a massa da Terra. Perfeito, é o que a gente encontrou no item A. Mais uma vez, o NRV tem 4 itens, mas normalmente você só precisa resolver 2, às vezes apenas 1. Então, a B, basta olhar o item A, é verdadeiro. A afirmação é verdadeira. E o item C? A distância do centro da Terra até a órbita do ônibus espacial equivale a G, emão, sobre 8,7 elevado a meio. Basta olhar a tabela, vendo que a fórmula é a mesma, só que agora eu quero o raio médio, não, eu quero a distância do centro da Terra até a órbita do ônibus espacial. Então agora eu tenho um ônibus espacial aqui. Super desenho, né? Cabine aqui. Um avião espacial, né? Tudo bem. Sendo que é um ônibus espacial e eu uso a mesma fórmula que eu já deduzi aqui, ó. Só que o que vai mudar nessa fórmula? É a gravidade, porque a gravidade onde está o ônibus espacial, em vez de ser o raio da Terra, vai ser a distância, né? Vai ser o raio da órbita, a distância do centro até a órbita, chamada de D, em vez de R, e aí fica G, isso, emão, e aí você olha a tabela do enunciado e o ônibus espacial, 8,7. A gravidade lá é 8,7. Tudo isso elevado a meio. Só precisei fazer o item A, tá vendo? Usei a mesma fórmula que eu usei no item A, que serve para qualquer raio de órbita. Usei no item C. Então é verdadeiro. E o item D? O item D diz: a distância do centro da Terra até o satélite de comunicação equivale a G, mão, eminho, já apareceu eminho, fora, sobre 8,7 elevado a meio. Bom, vamos só escrever aqui. Já não tenho eminho, né? G, mão. Aí você pega a gravidade. Satélite de comunicação é 0,225. Tudo isso elevado a meio. Essa seria a resposta correta para o item D. Portanto, o item D, a afirmação é falsa. Então, nessa questão, ficou A, falsa, B, verdadeiro, C, verdadeiro, D, falso. Questão rápida, para ganhar tempo, questão rápida, para você ganhar tempo. Então, fique atento na Unirv, leia a questão com calma, olhe a tabela com calma, olhe as opções, olhe as afirmações. Às vezes é bom até ler as 4 antes de começar a questão. Por quê? Você já entende melhor o que o examinador quer que você encontre. E muitas vezes, como eu disse, eu precisei fazer conta no item A. Às vezes eu preciso fazer conta no item A e B, ou no A e C. Física na UNIV é assim, então fiquem atentos, não percam pontos, ganhem tempo e passem no vestibular. Até a próxima resolução.